86. Regressor Instruction. Capítulo 426. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Essa é a primeira vez que venho em um lugar assim? Pelo que me lembro, é esse tipo de lugar. Salas de interrogatório administrada por inquisidores heréticos honestamente não são para pessoas como eu. É como estar dentro de uma masmorra. Claro, não haverá nenhum problema, mas estou ficando pouco mentalmente nervoso. É natural que eu me sinta assim. Gritos e gemidos ecoavam de todas as direções. Havia até um homem implorando para ser morto, me fazendo suspirar. Eu sou um covarde. Não sei o que aconteceu para fazê-lo implorar por sua morte, mas até posso imaginar o que aconteceu com ele. O que eles estão fazendo com os prisioneiros? Santa Sede Benignore sempre operou salas de interrogatório de heresia. Mas não posso dizer com certeza que não é operado da maneira que eu imaginei. A ascensão do Papa Basil levou a um aumento nas posições dos interrogadores hereges na Santa Sé, e essa situação causou grande efeito. Todas as religiões têm interrogadores heréticos e caçadores de demônios, mas a Santa Sede Benignore está muito além do que eu imaginei. É por isso que eu estou curioso. Preciso saber se esse que emanava sentimentos negativos contribuiu para a falência de Benignore. Na teoria é bem possível. As probabilidades disso não poderia ser descartada. Como um seguidor devoto de Benignore e um verdadeiro aliado do Papa Basil, digo isso com um pouco de relutância, mas este lugar realmente só é adequado para demônios. Mesmo que tivesse luz por trás da escuridão, estava longe de ser uma instalação que deveria ser operada em nome da luz. Se este lugar estava drenando a divindade de Benignore, faz sentido que ela faliu. Mesmo ganhando muito, ela também estava sujeita a altos impostos ao mesmo tempo. Eles passarão por muitas dificuldades. O que você disse, cardeal honorário? Nada, diretora da Inquisição Helena. Ponto. Cardeal honorário. Se você se sentir desconfortável neste lugar, eu posso chamar o invocador de demônios para encontrá-lo em outro lugar. Não, Helena. Honestamente, não é agradável, mas eu sei até certo ponto que um lugar como este é necessário. Isso é mais importante do que sinto. É algo que ninguém quer assumir. Você pode se orgulhar de si mesma. Não é algo sujo. Isso é mais sagrado do que qualquer coisa. Ponto. Benignore com certeza ficará encantada quando ver isso. Claro, a deusa Benignore vai franzir a testa e chorar para que paremos com esse loucura. No entanto, não posso dizer isso. Isso até pode ser uma má notícia para Benignore, mas esse tipo de lugar é um mal necessário. Eu queria diminuir o tamanho para aumentar a quantidade de divindade de Benignore, mas isso é impossível. Mesmo que Benignore tivesse se contaminado e seu corpo estivesse apodrecendo, este lugar deve continuar nativa. Ao ouvir isso, vi que a expressão da Helena mudou lentamente como se ela tivesse gostado da minha opinião. Honestamente, é um pouco assustador ficar sozinho com ela, mas ela parecia estar de bom humor depois de ouvir que a deusa realmente estava observando ela. Ela se curvou em silêncio e falou comigo. Cardeal honorário. Sim, Helena. Eu estava pensando em fazer um encontro de oração com a arcebispa Jaina. Se você me convidar, é claro que irei. Pode ser um pouco difícil no momento, mas o encontro de oração com a diretora da Inquisição Helena e a arcebispa Jaina me deixará de bom humor. Adoraria participar. Ponto. Eu acho que posso seguir sozinho daqui. Você vai ficar bem? Sim. Se você diz. Se algo acontecer. Eu sei. Enquanto eu olhava para ela se afastando depois de se curvar, ela parecia estar de bom humor. Eu me encontrei muito com ela, mas é a primeira vez que conversamos tanto. Mesmo que sua personalidade fosse o oposto da arcebispa Jaina, as duas tinham uma química muito boa. Independentemente disso, seu papel termina aqui. O meu estava prestes a começar. É por aqui. Eu murmurei e fiquei na frente da porta. Eu nem preciso me perguntar sobre isso. Parecia que ele estava recebendo tratamento especial em comparação com os outros presos. Já que havia uma barreira feita de poder divino bloqueando o meu caminho, senti que estava no caminho certo. Quando usei meu poder divino, a barreira desapareceu. Depois de fazer isso várias vezes, finalmente abri o grande portão de ferro e entrei. Eu não sou. Ponto. Eu disse.
Eu não sou um invocador de demônios. Ponto. Que triste. Vê-lo incapaz de levantar a cabeça é realmente incrível. Seu corpo inteiro estava machucado, e suas pernas e braços estavam amarrados com correntes feitas de metal de nível lendário. Como se isso não fosse o suficiente, ele foi pendurado em algo parecido com uma cruz, e havia muitas ferramentas em um lado da cela. Eu não sei como essas ferramentas são usadas, mas não suportava olhar para elas por causa de suas formas bem estranhas. Só imaginando isso já é terrível. Apesar de tal tortura cruel, surpreendentemente, ele teve força mental para manter sua sanidade. Se fosse eu, no momento em que as correntes estivessem presas ao meu braço, eu teria dito qualquer coisa para me libertar novamente. Seu psicológico é digno do lixo mascarado que transformou uma era inteira em um inferno. Até Kim Il-sung sofreu por causa desse cara no passado. Eu não sou um invocador de demônios. Eu sou Jin King da República. Não consigo nem imaginar o quão mal deve ter sido para ele continuar murmurando enquanto estava meio inconsciente. Parece que ela me confundiu com um interrogador herético. Não sei como dizer olá. Depois de verificar a condição de seu corpo com o olho da mente, consegui libertar o homem enforcado enquanto assenti com confiança. Eu pensei que ele iria ficar de pé, mas ele caiu fracamente no chão com um baque. Será que ele não consegue nem falar? Se ele não puder, minha visita ficaria muito mais irritante. No entanto, assim que comecei a falar, vi que ele estava me encarando. Faz muito tempo. Usei um tom amigável, como se tivesse acabado de encontrar uma amante. Mesmo que eu tenha feito o meu melhor para negociar, o lixo mascarado não deixou para trás sua velha personalidade. A raiva em sua expressão estava bem visível. Você. Nunca nem em meus sonhos mais loucos eu pensei que encontraria você novamente dessa forma. Por que você não se senta primeiro? Você provavelmente ainda não comeu, então eu trouxe um pouco de água e comida para encher sua barriga. É difícil passar com isso aqui sem que os inquisidores heréticos saibam. Ah! Você. Se você continuar me olhando assim, vou me sentir desconfortável. Você. Lekiun. O que? Ah! É por isso que dizem nunca morde a mão que te alimentou. Vendo ele correndo em minha direção, batendo em toda a comida que eu havia preparado com todo o meu coração. Ele parecia um demônio faminto de uma masmorra tutorial. Era o rosto de um criminoso ignorante. Filho da puta. Eu vou te matar. Não sei como ele ainda tem tanta força, mas foi um espetáculo vê-lo de pé enquanto me dava socos. Claro, não tinha como um cara que, não apenas fisicamente, mas também nas estatísticas pudesse me machucar. Eu queria tratá-lo como um homem de verdade, mas com toda essa violência fica difícil. Dei um soco no seu lado esquerdo depois de desviar de seu gancho de direita, que ele deu tão lento como uma tartaruga. Mesmo que a magia não tenha sido ativada como cortesia para os fracos, o corpo de Jinkin tremeu violentamente. Ah! Senti como se tivesse me tornado um lixo, mas não pude deixar de sentir um poder que não sentia há muito tempo. Eu dei um chute como uma rajada de vento quando ele balançou a mão à esquerda novamente. Mesmo que não tivesse muita força, a maneira como Jinking acertou a parede foi aterrorizante. Eu sou surpreendentemente bom em lutar. Fechei minhas mãos sem motivo. No entanto, quando o vi sentado no chão vomitando sangue, percebi que não foi uma vitória merecida. Incapaz de se livrar de sua raiva, ele continuou a me atacar gritando. Desta vez, ele não atacou usando seus punhos como antes. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Kofi. Por que você continua dizendo que vai me matar, Jinking? Lekileone, desgraçado. Lekileone, seu desgraçado. Estou aqui para conversar com você, Jinking. Eu não vim para te provocar. Não é meu hobby bater em pessoas que não conseguem andar direito. Então, por favor, entenda meu lado usando sua inteligência. Você parece ter machucado um pouco seu intestino. Vou usar poder divino em você o suficiente para conseguir falar sem dificuldade. Se eu te curar muito, você vai me atacar de novo. Eu não gosto de violência, então. Você. Me sinto mal vendo quão ressentido você está, Jinking. Claro, eu entendo o porquê, mas não estamos em uma situação em que não temos outra escolha. Em primeiro lugar, foi você e a República que começaram a guerra. Apenas respondemos a isso com a vitória.
No momento, podemos continuar nos machucando, mas como os vencedores e os perdedores já foram decididos, os perdedores devem aplaudir os vencedores. Que desgraçado! Como você tem coragem de dizer isso? Eu com certeza vou te matar. Se não nesta vida, então na próxima. Mesmo se eu morrer, eu vou amaldiçoar você. Qual é a utilidade de me amaldiçoar depois que você morrer? Desde o início vim aqui apenas para conversar. Por que você não se senta? Não vim para falar de coisas tão triviais. Pode ser algo útil para você também. Conversar. Sim. Quero dizer, seria bom fazer coisas como falar sobre o passado depois de todo esse tempo. Não é falar de batalhas passadas uma maneira de se aproximar? Honestamente, lidar com você foi muito difícil. Teve momentos que desejei fugir. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas foi um bom jogo. Cale-se. É meio vago dizer que foi apenas um jogo. Espero que você não faça nada idiota quanto dizer que não vai conversar com um golpista. Eu fiz de você um invocador de demônios, mas você não me fez um lixo desgraçado que começou a guerra. Se eu tivesse perdido, teria sido torturado aqui como um criminoso da guerra. Vamos tentar entender um ao outro. Ponto. Ponto. Não é ridículo que você se sinta culpado. Por favor, acalme-se um pouco. Só assim poderemos ter uma conversa adequada. Eu estou certo. Se Jinkin tivesse vencido, eu estaria no lugar dele. Lake Leone, que confundiu o continente que causou o caos, seria decapitado em uma guilhotina. Eu não tenho certeza se ele concordou com o que eu disse, mas o invocador de demônios, lixo mascarado Jinkin silenciosamente começou a me encarar. Parecia que ele havia organizado seus pensamentos até certo ponto. Logo depois ele começou a falar. Ponto. Ponto. O que você quer? Parece que ele se acalmou. Ele não aparentava estar tão exaltado quanto parecia um momento atrás. Ele estava confiante, mostrando a mesma mentalidade de vilão da primeira linha. Eu quero que você testemunhe. Regressor Instruction capítulo 427. Eu quero que você testemunhe. O que? Como eu disse, quero que você testemunhe. Eu gosto quando você é muito direto. Normalmente, quando você negocia assim. Me senti mal. No entanto, o desgraça olhou para mim em silêncio, sem dizer nada. Parece que ele queria ouvir o que eu tinha a dizer antes de pensar sobre. Vendo como ele não estava se preocupado se vai ou não ser traído, não se importando com coisas triviais. Eu até sei um pouco de onde essa mentalidade veio. Ele não tem nada a perder. Mesmo se ele fosse traído, neste momento, ele não tinha nada a perder. Parece que ele já está à vontade, me fazendo sentir involuntariamente. Só então, ele percebeu que estava em uma posição fraca, então ficou fácil conversar com ele. Parece uma boa situação, mas ainda me sinto um pouco cauteloso caso algo aconteça. Depois de se preparar para o evento repentino, Jinking começou a falar. Não. Primeiro farei algumas perguntas. Você disse que queria conversar. Pode tolerar isso? Claro. Como está a situação lá fora? Qualquer humano ficaria curioso. É comum perguntar isso, porque as informações que podia acessar depois de preso na prisão são bem limitadas. Ele não será capaz de fazer uso das informações que conseguiria, então. Eu também queria mostrar os resultados da minha vitória. Acima de tudo, eu estou secretamente me divertindo com essa conversa. Não sei. Bom, está indo muito bem. Como você já sabe, a guerra. A humanidade tornou-se uma e está construindo um novo sistema contra a ameaça maléfica que está cada vez mais próxima. Por causa de você, toda a raça humana se uniu, então acho que posso agradecer por isso. Também tenho de agradecer à República. É interessante vê-los de boca fechada como se não tivessem começado uma guerra. Ponto. Você não sente que tem muito lixo para limpar? Algumas pessoas da República declararam publicamente que foi você quem causou a guerra. Eles disseram que eram inocentes, e tudo foi feito pelos truques malignos do invocador de demônios Jinking. Claro, todos os reinos do continente, incluindo o Estado, acreditaram nessa história. Algumas partes eram meio incertas, mas basicamente o Estado perdoou a República. Aceitei algumas coisas depois, mas consegui completar um quadro em que todos saíram ganhando. Filho da puta. Eles se livraram de você. Nossa. E não só isso.
A República está usando crianças que não ouviram falar de você como propaganda. Quando eles souberam de você, começaram a tirar pedras enquanto tremiam. Eles disseram que era tudo culpa sua. Eu também sou uma pessoa de merda, mas é muito lixo por lá também. Onde você quer chegar com toda essa conversa fiada? Não é conversa fiada. Estou apenas dizendo a verdade. Pessoas influentes na República o abandonaram, e até mesmo aqueles que te seguiam. Ponto. Ponto. Claro, outras pessoas estão sofrendo. Seus subordinados estão aguardando julgamento com você. A lealdade daquelas pessoas me surpreendeu um pouco também. Eles não morreram ainda. Você não precisa se preocupar com isso, já que a Santa Sé os mantém presos. Eles estão seguros. Sim. Não sei o que acontecerá depois que o julgamento terminar, mas eles dizem que estão prontos para morrer. É complicado conversar com eles. Eles sempre balançam a cabeça, dizendo que nunca vão te trair, mesmo depois de tentar se reconciliar com eles. Parece que escolheu muito bem seus tenentes. Ponto. Ele parecia enojado. Não sei se ele está de bom ou mau humor. Claro. Isso é compreensível. Do ponto de vista dele, é bem compreensível. Eu também ficaria assim se estivesse em seu lugar. Você tem mais perguntas? Não, mais importante, você está um pouco mais calmo? Você está agindo bem diferente de antes. Bobagem. Se eu pudesse, batia em você até a morte. Mas... Eu entendo, Jin King. O que quero dizer é que concordo com você, seu mau caráter. Ponto. O que vai acontecer com eles? As pessoas más ou as boas? Meus subordinados. Eles morrerão com você depois que o julgamento terminar. Mesmo que você seja um invocador de demônios e eles sejam seus servos, que devastaram o continente, não há necessidade de usar métodos cruéis que são inúteis nesta nova era onde todos vivem lado a lado. Será rápido e indolor. Também estou pensando em usar minha poção. Talvez nem doa muito. Será como se estivessem dormindo em um sonho. Quem sabe, né? Eles serão capazes de retornar à Terra quando morrerem. Tenho certeza que eles ficarão mais confortáveis morrendo assim do que estando aqui. Essa é a sua oferta. Se esse for realmente o caso, é melhor você sair. Sofri muito aqui. Se você acha que eu ficaria tentado por essas palavras. Não, claro que não. Não acabei. Oh, primeiro de tudo, eu tenho que te fazer uma oferta. Leia isso. Enquanto eu lhe entregava o que estava na minha mão, eu vi olhando para o papel. Achei que precisava explicar o resto, mas vendo o olhar em seu rosto, não preciso fazer isso. O lixo mascarado já sabe muito bem o que eu quero dele. Inimigos políticos. Algo assim. Também inclui uma lista de pessoas da República que te traíram. Todos nessa lista. Você está pensando em lidar com eles. É algo que alguém como você faria. É um plano condizente de um lixo. Sim. Todos são servos do demônio. Não seria um problema se eu revelasse isso, mas a foto não ficaria melhor se você fosse quem a revelasse. Você será capaz de se vingar daqueles que o traíram. Alguns deles são desnecessários, mas eu coloquei como um bônus. A situação do continente é um pouco. Bom, quanto mais experiência a pessoa tiver, melhor será a situação para ela. Oh, se você aceitar, eu ficaria muito grato se você pudesse falar às pessoas sobre o pináculo de uma forma mais destacada. Você não disse que uniu o continente. Sua existência é inútil. Claramente eles estão atrapalhando. Ponto. São também pessoas com valores diferentes. Eu queria abraçar todos eles, mas... Isso é tudo pela vontade da deusa, então não tenho o que fazer. Você. Sim. Você é realmente um mensageiro escolhido pela deusa. Sou. Eu realmente me comuniquei com a deusa. Como você poderia esperar, a deusa deste mundo é injusta. Pelo menos não relacionado a mim. Não é mentira que a deusa me escolheu. Isso é ridículo. Desgraçada. Merda. Por quê? Eu não sei por quê, mas o que você está dizendo é blasfêmia. Como humanos ousam tentar entender a vontade da deusa. Ainda assim, isso pode confortá-lo um pouco. A razão pela qual eu poderia te enganar é porque a deusa me escolheu. Você é superior e mais inteligente do que eu. Posso sentir o espírito do povo continental. Desgraçado. Olhei para seu rosto triste. Era como se ele estivesse negando tudo neste mundo. Jin King não parecia querer perguntar por que eu fiz tantas coisas com ele.
Não posso deixar de concordar com sua maneira generosa de pensar. O que eu disse a ele o afetou. Agora, é momento de você escolher. Esse é o fim do que você vai se beneficiar. Se você aceita ou não, depende apenas de você. E eu tenho outra escolha. Não importa como eu pense sobre isso, eu não acho que haja uma opção onde você pode me salvar. Surpreendentemente, isso também é uma opção. No entanto, se você ouvir com atenção, pode gostar. A primeira opção. Diga-me. Você pode salvar sua vida. Você viverá miseravelmente, mas salvará sua vida. Você será oficialmente executado e todos pensarão que você está morto. É como entrar em uma masmorra e viver lá. É um lugar onde você conseguirá comer e dormir, e é confortável à sua maneira. Pense nisso como algo mais ou menos parecido como ser um exilado. Ponto. E a segunda opção é, como você já sabe, morrer na guilhotina. Você vai morrer rapidamente e sem dor. O julgamento decorrerá sem problemas. Depois do anúncio desta lista também será anunciado ao público e, à sua maneira, será sua despedida deste continente. Ponto. Eu vou deixar você se livrar do seu estigma em vez disso. Eu diria que um poder desconhecido fez uma lavagem cerebral completa no invocador de demônios Jin King, e seu sacrifício permitiu que a humanidade se tornasse em apenas uma. Ou talvez possamos supor que as pessoas nesta lista estavam controlando você, ao invés de ser executado. Eu não acho que seja ruim para você mostrar que você não suportou o que você fez, fazendo com que você acabasse com sua vida assim você recuperou sua sanidade, ou que seus inimigos o mataram. Há tantas opções para escolher. Eu entrarei em detalhes um pouco mais, mas, basicamente você vai sair dessa com honra. Por outro lado, entenda que as outras opções podem demorar um pouco. Você sobreviverá até o fim sendo amaldiçoado por todo o continente, ou cuidará de seus inimigos da República e manter a menor honra. Você tem essas duas opções. Como posso confiar em você? Aí é com você. Honestamente, você está fora do meu alcance. Eu já tive um pouco de respeito por você, mas agora não tenho esse sentimento, e sinceramente, não me importo muito com isso. Minha cabeça sobre isso está prestes a explodir com várias questões. Obviamente, não há opção para combinar a primeira e a segunda opção. Eu também não ligo com o que vai acontecer depois. Se você recusar, então é isso. Você morrerá como um invocador de demônios, não deixando nada para trás. Você vai morrer como o pior lixo que deu o continente para o demônio. Ponto. E agora, o que você acha? Não é muito interessante. Vida ou honra? Se eu tivesse que escolher, escolheria a primeira. Mais uma coisa. Desculpe, mas não haverá negociações. Eu quero que você lide com aqueles que estão aqui. Eles são inocentes. Que isso acabe só entre nós. Ponto. Ponto. Por favor. Certo. Vou pensar sobre isso. Isso é uma coisa fácil de fazer. De qualquer forma, eu quero que você responda logo. Estou bem atrasado para o jantar. Vida ou honra? Ou você não aceitar tal acordo de um bastardo como eu? Ponto. Ponto. Um tempo passou. Pode não ser uma decisão fácil, mas acho que sei a escolha que ele fará. É tão óbvio. Acho que nem preciso ter dúvidas sobre isso. Honra. É isso que ele quer. Ele é alguém difícil de entender. Não só ele. Isso vale para a segunda princesa Charlotte. Nossa princesa Eugene da República escolheram a última das duas opções. Do meu ponto de vista. Isso é estranho. No caso da Charlotte, é claro, ela não poderia morrer como ele, mas se ela também estivesse em posição de escolher, com certeza escolheria o último. Para que serve a honra quando você morre? Sempre se pode jogar a honra ou o valor pessoal no lixo diante da morte. Se eu estivesse no lugar dele, agarraria as suas calças e o convenceria a me manter vivo. No entanto, ele prefere uma morte honrosa do que continuar vivendo de alguma forma. Quando me levantei, vi o invocador de demônios olhando para mim. Seus olhos, que pareciam ter desistido de tudo, me fez sentir um pouco de desconforto. Essa é a diferença entre você e eu. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Parece nossa conversa terminou. Bom, eu vou indo. Mantenha sua promessa. Sim. Eu não sou tão desprezível a ponto de mentir mesmo nesta situação. Na história você não será lembrado como um invocador de demônios.
Você pode ter certeza de que faço este juramento em nome da deusa. Ponto. Claro, coisas como jurar em nome da deusa não têm nada a ver comigo. No entanto, pude ver que a suspeita em seus olhos estava pouco a pouco sumindo. Tenho certeza que você memorizou a lista que eu te dei. Vou jogar fora. E já te aviso, apenas no caso, é melhor não fazer nada de engraçado. Você não será capaz de fazer isso corretamente, mas muito bem o que acontece com as pessoas que espalham rumores sem sentido. Eu sei. Bom então. Chegará um momento em que as coisas que você fez vão acabar com você. Impossível. Se realmente existisse tal coisa, eu estaria aqui neste momento. Os vencedores não correm riscos. Ponto. Então, isso é realmente um adeus. Se eu fosse ao seu julgamento, poderia ver seu rosto, mas sei que isso deve ser o fim. Talvez eu veja o rosto dele em eventos oficiais ou no espelho da deusa. Ainda há muitos problemas a serem resolvidos para envolvê-lo. No entanto, Jin King, que já esteve no centro da República, acaba aqui. Deste momento em diante, ele já havia desistido de sua vida. Quando saí e olhei para trás, vi ele fechando os olhos em silêncio. Não sei o que ele estava pensando. Idiota. Eu nunca entenderia o que ele estava pensando. Regressor Instruction capítulo 428 Jin King é uma espécie de seguro para mim. Não é nada fácil inventar uma história em que ele sofreu uma lavagem cerebral, mesmo que fosse eu quem a faria. Há muitas coisas para se preocupar. Não importa o quanto eu pense sobre isso, havia muitos problemas para eu lidar no momento. No entanto, a razão pela qual eu deveria inserir a palavra-chave de tudo lavagem cerebral ou algo desse tipo é muito óbvio. Porque isso vai me ajudar. Isso é o que acho. Pode ser uma bela história para ele, mas provavelmente será uma bela história para mim também. Kim Sung, que estava muito pensativo, provavelmente isso foi a causa. Pessoalmente, acho que a suspeita sobre o lixo mascarado Sendeu foi completamente descartada. Sinceramente, ele não parecia suspeitar de mim desde o início. Mas mesmo assim, ninguém sabe o que pode acontecer. Considerando que adorável regressor pode me entender mal um dia, esse tipo de seguro não é menos importante, não importa o quanto eu faça isso. Se posso usar isso como uma desculpa se Kim Sung me entendesse mal achando que eu sou o vilão da história. Acho que seria ótimo se eu pudesse fazê-los pensar sobre a possibilidade da lavagem cerebral. O lixo mascarado da primeira linha não cometeu atos tão hediondos por sua própria vontade. Em vez disso, um personagem azarado que luta constantemente com o mal interior é mais adequado para ele. Todas as noites, ele sofria pelo que fez. Ele apenas era um homem solitário e ferido que cobriu seu corpo com feridas auto-infligidas. Imaginei algo como a máscara também era um meio de cobrir seus olhos lacrimejantes. Esses pensamentos pareciam tão terríveis que decidi colocar isso de lado. Mas não é ruim. Não é impossível de fazer. Mesmo que não seja perfeito, agir com esse quadro em mente pode ser uma maneira de sair dessa situação terrível. Quando tudo acabasse iriam rir de mim por pensar em detalhes tão sem importância, mas mesmo que eu tivesse que ser cuidadoso 100 vezes mais, bastaria apenas um erro para tudo desmoronar. Como não sei quando acontecerá esse tipo de problema, e a coisa certa a se fazer, criar o maior número possível de planos à prova de falhas. O que foi um pouco surpreendente foi que Jin King aceitou com muita facilidade. É normal. Independentemente disso, ele não tem motivos para continuar vivendo, exceto vingança. Ele provavelmente pensou que não parecia mais vergonhoso, já que não tinha os meios nem a oportunidade de se vingar em primeiro lugar. Quando observei foi chocante. Ele estava tão desesperado. Apesar de seu grande orgulho, acho que todas as circunstâncias ao seu redor o fizeram sofrer. De qualquer forma, tudo será resolvido. O processo não será rápido. Missões e masmorras bloqueadas serão concluídas através do crack das masmorras onde os oficiais demoníacos viviam. No primeiro caso, Marx estava lidando com isso sozinho, e no último caso, se eu deixasse esse assunto para Leiji, eu seria capaz de fazer o resto do trabalho rapidamente. Claro que tive que direcionar a criação do Museu do Crack para criar um sistema de cobrança. Também é verdade que meu coração bateu forte por um segundo em uma situação tão ridícula como essa. Essa solução personalizada que se encaixou tão bem é o suficiente para me fazer sentir bem.
Um momento de reflexão durante uma refeição desconfortável foi o suficiente para me fazer sentir bem. Shaira começou a falar. Parece estar de bom humor, querido. Você está gostando da comida? Sim, Eira. Está deliciosa. Derrete suavemente na boca. Apesar de já estarmos na capital, já tenho que ir. Perdi o interesse. Eu esperava ficar por um bom tempo. Houve muitas mudanças aqui por causa da revolução, então há muita coisa para resolver, querido. Eu também queria dar uma volta, mas algo urgente aconteceu. Eu te disse. Por enquanto, a criação de missões e de masmorras serão bloqueadas. Esta não é uma situação em que eu posso ficar parado. Honestamente, é um desperdício chegar aqui sem fazer nada. Então, deu tudo certo com Jin King? Sim. Não foi tão ruim. Foi Helena, a princesa Elfa, quem falou em seguida. Lake Leone, desculpe perguntar de novo, mas é verdade? Assim. Helena, esta é uma mensagem que recebi diretamente de Benignore, então tenho certeza. Talvez Helena possa se comunicar com Elune. Pensando bem. Muito tempo se passou. Não consigo sentir. É porque você foi abandonada, mas eu não posso simplesmente dizer isso. A deusa Benignore disse que algo grande aconteceu lá. Ela disse que por causa da influência dos demônios enraizados no continente também é feita. E então? Resolverei isso sem problemas. A benção cairá sobre todos, de Benignore e Elune, se nos livrarmos dos demônios do continente. Através do poder da luz, podemos provar mais uma vez nossa forte fé para eles. Você terá que trabalhar duro. Também há muito com que se preocupar. Até as masmorras que a deusa administrava para estrangeiros também fechou. Haverá uma grande confusão social. Para diminuir essa confusão, devemos dar nosso melhor. As missões de subjugação de monstros agora estão profundamente enraizadas em nossa sociedade. A parte leste de Castle Rock, onde ficava a floresta de monstros, ficará bem, mas Celia, que tem uma floresta relativamente pequena, definitivamente terá problemas mais sérios. Yuno Kazugano, você. Não encontramos uma solução, honorável cardeal. Por favor, dê-nos orientações, e nós as seguiremos. Ah, certo. É o certo lidar com a confusão que os estrangeiros vão sentir. Concordo com o seu sentimento. Algo está errado com o sistema que mantém e equilibra este continente. Talvez com o tempo, todos os estrangeiros percebam isso também. Devemos fazer uma apresentação formal disso e devemos nos preparar para aqueles que tentarem ameaçar o cardeal honorário. Sim. Obrigado. Olhei para Yuno Kazugano que estava sorrindo. O problema é que ela não é a única que sorria para mim. Shaira e Jungayan sentaram-se ao meu lado, e Yuno Kazugano e Helena estavam ao lado delas. Além disso, Shueijin também estava sentada ao lado delas. Eu não me arrependo de trazer todas, mas eu tenho que me arrepender até certo ponto quando uma situação dessa desenrola. Nenhum problema surgiu, mas ainda me arrependo de juntar todas. Estou sentado em uma cadeira de ansiedade e espinhos. Merda. Elas não brigaram ou gritaram uma com a outra, mas nenhuma delas olhou para a outra. Seus olhares estavam fixos apenas em mim, elas falavam seus próprios assuntos. A forma como elas agiam como se as outras não existissem é incrível. Se houvesse alguém que não percebesse o que estava acontecendo, eu com certeza o aplaudiria. Quando uma pessoa faz uma pergunta ou fala, a outra pessoa falava no final dos sentimentos dessa primeira pessoa. Assim que a conversa com essa pessoa acabava, eu era arrastado para a conversa com a próxima pessoa. Até para mim, que gosto de conversar, é difícil suportar. Talvez não seja esse o caso, mas parecia que eu era um bolo humano sendo comido pedaço por cada pessoa aqui. Era como se elas se revezassem, ou como se eu estivesse em uma entrevista de alta pressão. Um dos meus motivos de ansiedade é que Jungayan está triste porque as conversas eram muito sobre coisas relacionadas ao trabalho e ela não conseguia acompanhar. Então, não sei quando ela começará a agir de forma imprevisível. No entanto, foi Shueijin que fez algo a respeito dessa situação. Pensando bem. Sim. A Ian tem algo que está usando que eu nunca vi você usando antes. Achei que fosse um artefato. Não parece. Você recebeu de presente? Merda. Isso é pior do que ser acertado por facadas nas costas do Jin King e de Charlotte. Por que ele está usando isso de novo? No mesmo instante,
Os olhos de todos caíram no dedo da mão esquerda da Jungaian. Todo mundo já sabia disso, mas esta foi a primeira vez que alguém disse isso diretamente. Jungaian, que não estava de bom humor desde que sentou na cadeira, começou a mostrar um lado delicado como cobrir sua preciosa aliança de casamento com a mão. Era semelhante ao Gollum, e sei que é um exemplo exagerado, no entanto, mesmo uma criança saberia que ela não estava tentando esconder o anel. NT, Gollum, personagem de Senhor dos Anéis. Ela cobriu o anel com a mão, mas queria mostrar com o mesmo movimento. Ela ergueu o queixo, seus olhos confiantes dizendo a elas o que ela queria dizer. Ah, N não é nada. Droga. Que atuação estranha. O rosto da Jungaian que ria das outras mulheres parecia irritante, mesmo para mim. É uma habilidade ter um rosto bonito mostrando uma expressão tão atrevida. As expressões das mulheres não estavam muito diferentes. Vi todas se encolhendo como se tivessem visto um anel que governará todas elas. O problema que havia sido enterrado sob a água agora subiu à superfície. Yuno, Kazugano e Helena, que já sabiam sobre o anel bem antes, olharam para ela com amargura. Que anel é esse? N nada. Foi apenas um presente do Opa. Então o que é? E isso é um segredo. Um segredo entre nós dois. Ah. Ponto. Porque é um segredo. Eu não deveria ter dito isso. A maneira como Jungaian sorriu e respondeu a Shaira foi impressionante. Até agora, as palavras da Jungaian pareciam mais fortes do que as provocações que fiz contra meus inimigos. Era infantil e bobo, mas essas provocações são muito eficazes quando usadas em momentos certos. No entanto, surpreendentemente, Shaira tinha uma expressão bastante calma. Eu sabia que ela não seria provocada. Como esperado da nossa ira. Mas no Kazugano e Helena pareciam estar um pouco com inveja. Eu já disse a elas. Não me lembro ao certo quando, mas lembro de falar sobre alguém importante para mim e que queria ficar junto. Essas coisas. Elas provavelmente se recordam disso. Bom, elas devem estar com ciúmes, mas eu senti que elas estavam se confortando. Acho que está tudo bem. O resultado não foi tão ruim, considerando que Shuejin tinha acabado de lançar uma bomba. Nada aconteceu durante a refeição, e a situação parecia ter acabado. Então, vamos. Sim. Você vai direto para Lindell? Acho que vou para Celia, Helena. Certo. Foi um prazer vê-la, Yuno Kazugano. Por favor, vá com cuidado. Querido, rápido. Você disse que não tinha tempo. Eu vi um lado da mesa onde Shaira estava sentada destruído como um pedaço de papel, dobrado e jogado fora. Essa mesa é de metal. Merda. Neste momento, percebi que a risada da Shaira não foi realmente uma risada. Regressor Instruction capítulo 429 não é um metal lendário como Orixalcum ou Mithril, mas metal é metal. No mínimo, as matérias-primas devem ser nível heróico ou superior em termos de qualidade. Isso com certeza poderia ser usado para criar armas. Não fazia sentido fazer uma mesa com esse tipo de material, mas vendo ser destruída com as mãos nuas, comecei a sentir desconforto e medo. Ah, verdade. Ela é esse tipo de pessoa. Muitas pessoas podem facilmente dividir metal ou mudar sua forma usando magia, mas posso confirmar que há menos de 5 pessoas que conseguiriam destruir assim apenas com sua força. Não sinto magia. Isso confirma que ela fez isso de mãos nuas. Olhei para a cena com uma expressão confusa por um momento, e depois de ser chamado por sua voz, não pude deixar de ficar cauteloso em relação a ela. O que você está fazendo? Vamos, rápido. É hora de ir para casa. HMM. Ponto. O que você está fazendo, querido? Nada. Está tudo bem. Vamos. Sua expressão não mudou muito. Mas seu rosto estava um pouco distorcido, parecia demonstrar o quão ruim estava o humor da Shaira. A razão pela qual ela não explodiu foi porque ela sabia o quão embaraçoso era ficar com raiva de uma coisa dessas. Alguém em sua posição deve ser capaz de lidar com a provocação infantil da Jungaian. Pensando bem, eu nunca vi Shaira realmente brava. No máximo, ela só dava um aviso quando as pessoas, incluindo Jungaian, mostravam suas presas para ela. Então, ela deixou a situação passar suavemente com um sorriso. Depois disso, não teria nenhum assunto relacionado a isso. Ela perdoa e não se preocupa com pequenos detalhes.
Isso provavelmente significa que ela está guardando rancor. Se ela se sentiu incomodada, ela deveria ter dito em voz alta, e se estivesse com raiva, deveria ter dito na hora. Não só eu. Todos pensavam que Shair era uma pessoa assim. De repente, minha preocupação aumentou ao descobrir que ela estava escondendo algo. Quer ela soubesse ou não, Jungaian passou ao lado da ruiva orgulhosa com seu sorriso triunfante. Senti calafrios, pensando que a fera enfurecida poderia de repente levantar a mão para esmagar a cabeça da maga louca. Que caos! O que é ainda mais assustador é que pode não ser o pior final. Tenho que cuidar disso o mais rápido possível. Ela deve estar tentando enganar os outros, mas o certo a se fazer é eu cuidar disso logo. Depois disso, comecei a me preocupar com Shaira, mesmo quando fui me despedir da corporação particular de Lake Leone, incluindo Oscar, Marlin e Catherine. Quando Shuejin subiu no grifo e fez sinal para eu subir atrás dela, eu cuidadosamente escolhi minhas próximas palavras. Vou com Shaira. Sim, vice-mestre da guilda. Seria bom se ela ficasse um pouco desapontada, mas Shuejin começou a sentir com um rosto brilhante. Em vez dela, Jungaian parecia que ia chorar a qualquer momento. Ela olhou para mim preocupada como se estivesse me dizendo para pensar sobre minhas opções e que não estava certo, mas eu não tenho escolha. Eu tive que beber a bebida do jeito que foi feita. Esse equilíbrio de poder deve ser mantido. Assim que inclinasse para um lado, o equilíbrio do meu corpo também poderia entrar em colapso. Deve estar perfeitamente equilibrado entre a direita e a esquerda. Então, estarei visitando Lindell em breve em relação ao museu. Faça isso, Yuno. Devo. Depois de conversar longe de ouvidos curiosos, enviei Yuno Kazugano para Celia. Claro, eu imediatamente me aproximei da ruiva. Quando ela olhou para mim, seu rosto estava um pouco frio. Ela parecia querer me bater. Claro, tal coisa não deve acontecer. Se isso acontecesse, minha cabeça se abriria como tofu. O que? Por que você escolheu a segunda opção, hein? Não é isso. Eu tenho algo para te dizer. Então o que seria? Bem, em vez de dizer algo específico, é que não consigo me lembrar da última vez que passei um tempo com você. Acho que seria bom desfrutar de uma conversa em um grifo. Então. Ponto. Ponto. HMM. Ponto. Naturalmente, fiquei ainda mais cauteloso. Esta situação é realmente perigosa. Embora eu esteja preocupado com os movimentos futuros da Jungaian, o importante é apagar as chamas de onde o fogo começou. Logo após o grifo que levava Jungaian, nossa princesa Elfa, e Shuejin subir no céu, o grifo que estávamos começou a subir. Sorri para o fã-clube enquanto acenava animadamente para baixo, mas não demorou muito para o sorriso deixar meu rosto. Certo. Chegou o momento de cuidar disso. Shaira era Shaira, e os mercenários vermelhos são os mercenários vermelhos. Ela ainda estava no meio da pirâmide de poder e tinha uma posição importante dentro de Lindell. Mesmo eu sendo superior agora, ela não é alguém que eu pudesse lidar como eu quisesse. Pensando em sua lealdade a mim desde que entrei, não posso simplesmente abandonar ela friamente assim. Não, se eu tentasse fazer isso, havia uma grande chance de minha cabeça cair primeiro. Honestamente, eu nem mesmo consigo imaginar que Shaira reagiria dessa forma. Ela tem um lado inesperadamente fofo. Quando penso em seu eu habitual, é estranho vê-la assim. Claro, eu tenho que deixar esses pensamentos de lado por enquanto. Primeiro tenho que pensar em como posso deixar ela de bom humor. O que eu tenho que fazer? Pense, Qilong da Luz. Recordei do que a Jungaian fez quando demonstrei essa atitude. Eu encontrei a resposta. Não tenho certeza se isso vai funcionar. Não, estou em dúvida se eu posso fazer isso, mas eu tenho que ser homem de pele grossa neste momento. Você sabe que eu realmente gosto de você, certo? Ponto. E também sou grato. Honestamente, é graças a você que cheguei até aqui. Você acreditou em mim desde a primeira vez que nos encontramos. De alguma forma, parecia que eu tinha me tornado o namorado que estava tentando animar a namorada, mas parecia que esse método é eficaz na Shaira. Isso é porque o que ela queria não era alguém para guiá-la. Se ela tivesse esperado isso desde o início, ela não teria se aproximado de mim. Minha voz estava cheia de sentimentos, o que a deixou sem jeito. Esfreguei minha cabeça contra suas costas e segurei sua cintura firmemente,
e gentilmente a estimulei. Isso não combina comigo, mas fiz o meu melhor flertando na esperança de estimular seus sentidos. Se ela fosse Xuejin, ela já teria me empurrado do grifo. Mas com ela foi o contrário. Seu corpo continuou se encolhendo como se tivesse sido afetada por minha característica única. Uau! Tenho certeza que poderia até trabalhar em um bar fazendo isso. Eu sou o melhor. Talvez eu tenha algum talento nesse tipo de coisa. De alguma forma, ela começou a entrar no jogo. Foi assim que Diao Shan se sentiu ao tocar Lu Bu e Dongzhou. Foi assim no caso de Yang Fei e Cleópatra. NT, Diao Shan foi uma das 4 belezas da China antiga, sendo responsável por fazer o guerreiro Lu Bu trair e matar seu pai adotivo, o tirânico senhor de guerra Dongzhou. Yang Fei também foi uma das 4 belezas. É nojento até para mim fazer cosplay como se tivesse me tornado um homem assim, mas a reação dela é tão boa, então acabei me empolgando. O símbolo sexual, Lei Qilong. Até eu sinto nojo de mim mesmo. Não fique com raiva, Era. Ponto. Foi inevitável. E foi um presente simples que dei para confortar a Ea porque ela estava passando por um momento difícil. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Ponto. Eu gosto de seus lábios vermelhos e de seu cabelo ruivo. Eu gosto da sua confiança. Você não está tão brava, está? Sou eu quem está exagerando, né? Porque ela está tão quieta. Ela está com muita raiva. Você sabe que eu não posso evitar isso. Eu, é claro, acho que você é o primeiro, mas... Ela está realmente com muita raiva. Eu só consigo ver as costas dela, então não sei como ela estava reagindo. No entanto, mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda ficou na mesma posição, então o meu movimento especial não funcionou. Então, não tenho escolha a não ser pegar algo na bolsa que Sung comprou. Será que tem um bom anel? Eu tinha colocado vários subornos na minha bolsa caso a Jungaia explodisse, mas não vi nada que valesse a pena usar. Assim que procurei ansiosamente, encontrei um anel vermelho com o mesmo símbolo dela que começou a se destacar. Depois de retirar o anel, eu gentilmente toquei um de seus braços. Ela ainda não olhou para trás. Mas vendo como ela gentilmente virou uma de suas mãos para mim, ela não parecia odiar esse tipo de toque. Claro, o que eu fiz a partir daí foi o que realmente importava. Sinto que ela nem imaginava que eu colocaria um anel em seu dedo. Notei que seu corpo estremeceu levemente como se ela sentisse metal frio deslizando por seu dedo. Depois de colocá-lo, ela lentamente puxou seu braço e olhou para a mão, demonstrando uma espécie de excitação desconhecida. É hora de dar o golpe final. Eu a abracei calorosamente. Shaira, eu te amo. Eu realmente amo você. Falei baixinho essas palavras que eram apenas meia-verdade. Algo inesperado aconteceu logo depois disso. HMM. O grifo, que voava bem, desviou-se do nada de seu caminho. O grupo avançado, que partiu primeiro, não percebeu, mas o grifo que se desviou da rota começou a cair a toda velocidade. O que é isso? Fiquei nervoso se eu toquei um nervo ou não. No entanto, não sinto qualquer hostilidade. A gaeira. Ela não respondeu. No entanto, o que eu ouvi foi o som de respiração ficando cada vez mais áspero. Me. Se fosse uma corrida de grifos, com essa velocidade ficaria com o título. O grifo, que estava descendo rapidamente em direção ao chão, entrou em um lugar que eu não conhecia e começou a voar continuamente pela estranha caverna. Onde estamos? Talvez seja uma masmorra abandonada. Não tenho certeza se Shaira sabe para onde estamos indo. Tudo o que posso fazer no momento é abraçá-la com força e suportar o vento forte. Quando o grifo finalmente chegou ao nosso destino desconhecido, abri meus olhos e olhei ao redor. Onde estamos? Estava tão escuro que eu não conseguia ver nada. Luz. Quando fiz um feitiço luz, vi um espaço muito pequeno, parecido com uma masmorra. No entanto, o que se destacou mais do que isso foi uma fera que me olhava com seus olhos vermelhos. Eu não queria fazer isso. Mas... Você me seduziu primeiro. HMM. Eu disse que você me seduziu primeiro. HMM. Sinto uma pressão comparável à do deus antigo do Museu do Kraken. Meu corpo ficou rígido e eu não conseguia me mover direito por causa disso. Tudo o que podia fazer neste momento era olhar para ela, que lentamente se aproximava de mim. De repente me lembrei da última frase do Gen King.
Chegará um momento em que as coisas que você fez vão acabar com você. Aquele bastardo não estava falando o que estava acontecendo agora, né? Regressor Instruction capítulo 430. Ainda estou vivo, caramba. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Esse foi o meu primeiro pensamento quando abri lentamente os olhos. Não teria outro dia em que seria tão grato por estar vivo quanto agora. Tentei dizer palavras de vitória para mim mesmo, mas não conseguia nem ouvir minha própria voz. Era como se minha garganta estivesse seca. Por alguma razão, eu estava com dificuldade para respirar também, então estendi minha mão para abrir uma poção, mas também não consegui abrir porque minhas mãos estavam tremendo. Não sinto energia fluir pelo meu corpo. A poção milagrosamente abriu quando senti a chama da minha vida se dissipar lentamente. Comecei a beber. Claro, não posso assumir que estou totalmente recuperado, mas pelo menos consegui fazer os primeiros socorros. Eu quase morri. Não é uma piada. Eu quase morri de verdade. Na verdade, eu realmente não me lembro do que aconteceu ontem. Repensei o que aconteceu depois das primeiras horas. Acordei no meio de tudo, mas tudo o que me lembro é dos cabelos ruivos balançando e dos olhos vermelhos olhando para mim de cima. Eu não pude deixar de rir porque isso é um absurdo. Claro, foi um momento feliz. Até sentir um pouco de excitação na situação estranhamente invertida. Mas isso foi o começo e o fim que eu consigo lembrar. Não seria exagero dizer que meu corpo estava nas piores condições desde que cheguei a este continente. Parecia que toda a minha energia havia sido sugada. Não me pesei, mas, com certeza perdi mais de 5 quilos. Minha condição física está longe de ser normal. O que eu faço? O que me preocupa nesta situação embaraçosa é Jungayan. Talvez no meio do caminho, ela percebeu que Shair e eu nos desviamos do caminho e desaparecemos. Embora eu estivesse preocupado que ela chorasse e causasse problemas, o lado bom é que ela não sabe onde eu estou. Por alguma razão, ela não sabia minhas coordenadas ou não conseguiu entrar no lugar onde estávamos. Será que aqui é uma masmorra? Uma masmorra que só permitia 2 pessoas? Ou é um lugar que a magia de detecção não localiza? Seja o que for, não importa. Quando penso no que vai acontecer depois que eu voltar, minha cabeça já começa a doer. Tenho até medo do que está acontecendo em Lindeu sem mim. Foi então que escutei uma voz ao meu lado. Você acordou, querido. Assim. Desculpe. Eu exagerei, não foi? Não. Foi bom para mim também. O problema é que sinto que minha vida está sendo ameaçada. Fico feliz então. O rosto da Shaira parecia estar de muito feliz quando a olhei de perto. Seu cabelo e pele pareciam ter ganhado uma nova vida, e as olheiras ao redor de seus olhos haviam desaparecido completamente. Seu rosto mudou o suficiente para dizer a diferença entre antes e depois. Parecia que ela tinha se livrado de todas suas preocupações e estresse neste mundo. É como se ela tivesse recebido um suplemento nutricional. A Shaira ao meu lado está realmente em sua melhor forma. Espera. Vamos tomar café da manhã aí vamos embora. Café da manhã? Não é nada demais. Estou de bom humor. Ou devemos ir depois do café da manhã e de fazer algum exercício leve, querido? Ela estava com um olhar de Bear Grylls mirando em animais inocentes. Neste momento percebi que tinha que me apressar e sair daqui antes que me tornasse uma valiosa fonte de proteína. Não. Eu disse que estou ocupado. Há muito coisas para cuidar. De qualquer forma, você parece estar muito bem. Minha voz tremeu. Eu disse que estava chateada, né? Parecia que uma nuvem escura estava sobre minha cabeça ontem, mas agora parece tão claro. Está perfeito. Sério. No entanto, ela trocou isso por minha cansaço físico e dor. Mesmo assim, acho que é bom Shaira estar assim. Se eu estivesse com Jungayan em um lugar assim, não teria conseguido relaxar como fiz com Eira. Eu ficaria preocupado se ela me prenderia aqui. Pelo menos, Shaira não parecia ter nenhum pensamento estranho assim. Mas por que ela está assim? Não pense em coisas estranhas. Por favor, não me prenda aqui. Merda. Não me prenda. Depois de pensar por um tempo, Shaira se levantou. Ela continuou olhando para o lugar como se estivesse desapontada, mas não teve escolha a não ser se mudar de planos devido ao meu pedido para ir. Eu entrei em contato com Azul. Quando? Por volta das 5 da manhã. Eles não precisam se preocupar enquanto você ficava aqui, mas podem pensar em problemas.
E querido? Sim. Este anel é um anel de proposta, certo? Ponto. Ponto. Isso. Bom. Algo assim. Claro, queria dizer que não é. No entanto, tenho uma sensação desagradável de que posso ser preso, então tive que concordar com todas as minhas forças. Não sei se ela sabe o que estou pensando, mas Shaira continuou olhando para o anel em seu dedo esquerdo com uma expressão feliz. Acho que o que aconteceu ontem não foi o único motivo pela qual seus passos pareciam tão leves hoje. Mas onde estamos? Não sei. Parece ser uma masmorra. Tinha também alguns monstros, embora não tenha mais. Ah, é. Quando você diz que estou ocupado, é sobre o crack. Sim. Eu tenho que cuidar disso logo. A masmorra em si parece capaz de abrir sem dificuldade, mas seus subconteúdos estão em falta. Eu tenho que ir cuidar desse negócio. Eu tenho um plano, mas executá-lo corretamente é outra história. Como o quê? Há algo a mais para vender além nas masmorras? Se fizermos negócios lá, será um grande sucesso, Era. Se eu puder nomeá-lo como Museu Bulgogi ou Museu Baeksuke, eu posso obter o dobro, não, o triplo do lucro original. Sem falar dos suprimentos das masmorras, como refeições de batalha e poções. Também posso criar zonas de masmorras especiais, zonas turísticas, zonas econômicas especiais e outras coisas para aumentar o valor. É um jackpot. Tenho certeza. Você não acha que está explorando muito isso? Eu só vou receber uma taxa justa. O crack será a única masmorra em um mundo onde as masmorras foram bloqueadas. O que há de errado em ter lucro com isso? Além disso, seria em uma situação em que apenas eu poderia administrar a masmorra. E muito pelo contrário, acho que estou sendo muito bondoso. Acho que sou muito generoso. Acho que você está pensando em algo grande. Isso exigirá algum investimento inicial. Seria um pouco complicado fazer isso apenas com azul, mas Mercenários Vermelhos ajudará com o que precisar. O que? Sério? Você pode pensar nisso como um investimento. Eu nunca perdi dinheiro com você, e seu dinheiro é o meu dinheiro, e meu dinheiro é seu dinheiro. Não sinta pressão quanto a isso. Pegue o quanto precisar. E não se preocupe com mais nada. Eu cuidarei da mão de obra, então não se preocupe. Apenas me diga se precisar de alguma coisa, querido. Uau! Dar e receber aqui é bom. Sim. Vamos nos casar, Era. Vírgula. Claro, isso não é sério. No entanto, o que a Shaira disse fez valer a pena considerar seriamente. Uma mulher deve ter habilidade. Eu inicialmente senti que ela era generosa e fria, mas ela também pode ser calorosa e gentil. Desde o momento em que montamos no grifo até chegarmos a Lindell, Shaira continuou sendo gentil. No entanto, o momento de felicidade durou pouco tempo. Cada vez que ficava mais próximo Lindell, fui forçado a pensar em outra preocupação. Me lembrei da bomba que deixei lá. Jungayan recentemente ficou um pouco quieta, mas mesmo assim, Jungayan é Jungayan, eu tinha que dar uma olhada nela. Ninguém pode prever quando as brasas vão subir novamente. Mas deve estar tudo bem, né? Ela não deve enlouquecido. Depois de muitas vezes ela deve ter percebido que eu odiava esse tipo de comportamento. Quanto mais demorava, mais ansioso me sinto. Como esperado. Comecei a ver uma pessoa sentada à distância. Já nem escutava mais a voz calorosa da Shaira. De um lado da pista de pouso, a pessoa que nos esperava de joelhos é, sem dúvida, Jungayan. Não sei por quê, mas por algum motivo senti pena quando a vi correndo em nossa direção como se tivesse visto um grifo de longe. Certo. Você não fez nada de errado. Eu realmente sou um lixo. Mas desta vez, por favor, deixa ela em paz. Quando o grifo finalmente pousou em Lindell, Jungayan correu e me abraçou. Ponto. De alguma forma foi fofo quando ela me abraçou sem dizer nada. No entanto, o olhar que ela deu a Shaira com o rosto no meu peito não foi fofo. Seu olhar parecia que ela estava prestes a se transformar em uma louca. Ela não deu uma aura assassina como se ela se lembrasse do aviso, mas eu ainda fiquei arrepiado. Você já sabe, né? Esqueci de fazer uma coisa, então fui para a masmorra com o querido. Você deveria ir lá também. Eu nunca entraria naquele lugar com Jungayan. Havia uma grande probabilidade de que um artigo sobre o desaparecimento do cardeal honorário aparecesse na manchete depois disso. De qualquer forma, Shaihan me abraçou e até deu um tapinha no ombro da Jungayan. No entanto,
Ela fez isso com sua mão que estava com o anel. Foi apenas um pequeno gesto, mas seu orgulho ferido foi restaurado. Então eu vou indo primeiro, querido. Claro, o orgulho do outro lado ficou ferido. Ela mordeu o lábio de alguma forma para parar as lágrimas que se acumularam por puro ressentimento, mas as lágrimas ainda escorriam. O que eu devo fazer com ela? O que foi ainda mais doloroso é a calma guerra de nervos em andamento. Não chegou nem perto de ser uma briga. É difícil imaginar o que acontecerá quando as mulheres loucas ao meu redor começarem a lutar com todas as suas forças. Mesmo sem Jungayan Shaiha, ainda teria uma destruição inimaginável. Yuno Kazugano me segue cegamente, mas Lei Ji, que declarou o vencedor final, também era um monstro de outro tipo. Não. Muito pelo contrário, Lei Ji é a melhor. Ela tinha o maior senso de realidade. Mesmo que ela ficasse em silêncio, parecia que nossa princesa Elfa também estava escondendo algo. Nada aconteceu. Foi porque ela realmente tinha algo para fazer, Ayan. Desculpe não poder te dizer antes. Vamos ver algo depois do trabalho hoje. Virei assim que terminar meu trabalho lá no crack. Não vou demorar muito. Ponto. Pare de chorar. Você entende, né? Você não está aqui desde ontem. Apresse-se e durma um pouco, Ayan. Você deve estar cansada. Vou com você até seu quarto. Ela sentiu. Você é uma boa garota, viu? Eu. Ponto. Opa. Sim. Que é quando? Quando vamos nos casar? Você. Você disse que íamos nos casar, não foi? Ela ainda é a mais assustadora. Sniff. Você disse que íamos nos casar. Sniff. Aos poucos fui percebendo que os efeitos haviam diminuído, pouco a pouco. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.